A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, venho até aqui com você para nós estarmos comentando a lição de número 6, que tem o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. E antes de nós estarmos lendo o texto, o áudio da lição, quero lembrar de João 10:10. O nosso adversário vem para matar, para roubar e para destruir. Mas o nosso Deus vem para dar vida e vida com abundância. Olha só que versículo interessante para a nossa meditação, já introduzindo nessa lição. Vamos então para o nosso texto ouro, né? E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Está em Gênesis 2 e o versículo 15. Sou o presbítero Paulo Leite e quero aqui com você comentar esta lição que é de edificação para minha e para a sua vida. Esteja conosco para que nós possamos juntos falar daquilo que é interessante para nós. A lição de hoje, ela tem por objetivo mostrar para nós, dentro das lições bíblicas, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, ou seja, o Império do Mal reinando, fazendo com que nós venhamos estar nos desviando, tirando a atenção daquilo que Deus colocou para nós, daquilo que é o correto. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Olha só, né? E a palavra-chave é masculinidade. Masculinidade. Nós vimos que o texto áureo da lição já vai trazendo para nós, né? Tomou Deus o homem, pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ou seja, Deus cria o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E ele coloca no jardim para que o jardim seja cuidado pelo homem, né? Ou seja, ali está o Éden, o lugar onde o homem estava. E Deus, cuidando do homem, ou seja, cuidando daquilo que ele fez, traz para o homem um lugar, para que o homem venha estar seguro, para que o homem venha estar ali, cuidando. Ou seja, na sequência nós vimos que Deus dá para o homem o poder do cuidado também, quando ele, além das plantas, dos pássaros, de tudo aquilo que cercava Adão, Deus traz para Adão uma esposa, uma disjuntora, aquela que veio para ajudar, para participar da vida daquele varão de forma paralela. É tanto que Deus faz com que o homem adormece, tira de Adão uma costela e faz com que Eva venha existir para estar do lado, colaborando, participando. E o texto bíblico chama de adjuntora. E nós entendemos que isso serve para ajudar, para participar da vida de Adão, mas de uma forma em ajudar, colaborar, fazer com que Adão seja um homem feliz, assim como esta. E nisso nós vimos a masculinidade, ou seja, antes de Deus dar a Eva para que Adão viesse cuidar, Deus já estava dando para Adão o ambiente para ele cuidar, né? E nós vimos que isso é responsabilidade. A lição vai falando no primeiro tópico, né? A masculinidade bíblica, e depois o segundo, a erosão da masculinidade. E para a finalização, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Então, nós vamos rapidinho comentar cada um desses pontos, mas lembrando que a ideia do momento
do governo progressista ou do sistema progressista é fazer com que a desconstrução da masculinidade bíblica venha a estar paulatinamente acontecendo na sociedade, fazendo com que a sociedade perca a autoridade que o homem tem proveniente de Deus. Não é isso? Então, olha bem, a introdução já está falando. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Então, nós já vimos que realmente isso que eu já tenho falado já encaixou aqui na introdução, né? Ou seja, é verdade que o contexto masculinidade é relativizado e o modelo bíblico de homem desconstruído está em pauta nesta lição. Ou seja, o objetivo maior é desconstruir a imagem do homem. A partir do momento que nós vimos na palavra do Senhor, ainda em Gênesis, que Deus faz macho e fêmea, então agora o objetivo do nosso adversário, daquele que quer destruir, daquele de João 10:10, que vem matar para roubar, vem matar, roubar e destruir. Ou seja, o objetivo deste é fazer com que exista mais alguém, ou seja, transformando isso que Deus fez, o macho e a fêmea, em algum outro, para que isso seja desconfigurado. Aquilo que Deus fez venha ser desconstruído, né? E Deus criou macho e fêmea, né? E agora vem, então, as ideias progressistas tentando alterar isso e deturpar, ou seja, desconstruir aquilo que Deus fez, né? E aqui a lição fala especificamente da masculinidade, da virilidade, do poder que o homem recebeu de Deus para estar providenciando. Ou seja, o homem tem essa autonomia, a autonomia de providência, ou a autonomia de cuidado, prover, ou seja, fazer com que a família, fazer com que a esposa, os filhos, esteja alimentado, esteja zelado, esteja bem cuidado, para que se edifique a família. E aí nós vimos que quando se desconstrói isso, quando se mancha esta masculinidade, há poder destruidor. Então, a lição de hoje está falando bem disso, né, amados? A masculinidade bíblica. Deus é o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra e no mar. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, né? Homem e mulher. Essa diferenciação visa ao cumprimento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Em 1 Coríntios está falando disso, né? Dessa forma, nós vamos entendendo que o objetivo maior é a desconstrução. Nós vimos que a palavra do Senhor nos ensina, né? Nos ensina que neste mundo, neste reino da maldade, o objetivo maior é fazer com que o homem perca as suas características, né? Nós vamos vendo aqui, já quero adiantar um pouquinho para os amados, que a próxima lição, ela vai falar também da desconstrução da feminilidade, ou seja, não é desconstruir só o homem, é desconstruir também a mulher, porque se desconstrói o homem e a mulher, aí se gera um novo gênero, ou seja, quer se gerar um novo gênero para que aquilo seja desmoronado. Quando a lição fala exclusivamente da erosão da masculinidade, nós vimos isso. Nós vimos o seguinte, olha, em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas
de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. E quando se nasce neutro, então aí tem a autonomia da terceira via, né? Vamos chamar isso de terceira via, né? Que é algo colocado pelo nosso adversário. Então você, meu amado, você, meu amigo, que está acompanhando esse comentário do nosso jeito, da nossa forma, entenda que nós não temos nada contra ninguém. Nós só temos que estar de acordo com os textos bíblicos, que nós entendemos que a Sagrada Escritura, o livro sagrado, é o nosso estatuto. E Deus criou macho e fêmea, né? Ou seja, se Deus tivesse de ser assim, conforme o mundo das trevas, o império do mal implanta, Deus tinha constituído no Gênesis, lá quando ele constituiu macho e fêmea, ele tinha construído uma terceira via, tinha um outro nome, né? Ou seja, aí nós estaríamos de acordo também, porque era criação, era decisão do nosso Deus. E nesse caso nós vimos aqui apenas a intenção de Satanás estar destruindo as famílias com esta erosão da masculinidade, ou seja, a apologia à homossexualidade. Nós aí vimos então que nós não podemos estar de acordo com essa relativização da masculinidade. Nós devemos estar conforme a palavra do Senhor nos diz, né? Amém? Que Deus abençoe a cada um. E vamos seguindo aqui. Nós vimos o segundo ponto. O segundo ponto é este, né, que nos traz essa orientação. E aqui o segundo ponto fala modelo de responsabilidade. Olha aí. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente de que direitos era de um parente mais próximo que ele. Ou seja, ali Elimeleque estava, né, analisando os direitos, e ali ele percebe que precisava-se de assumir ali alguém de responsabilidade, né? E é tanto que autorizou Boaz a comprar as terras se casasse com a Moabita, né? Ou seja, ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Ou seja, um dos intuitos é a proteção, né? Prover e proteger, né? É Deus que coloca isso no homem, né? Nós vimos aqui o exemplo de Boaz, então, casando com aquela mulher e tornando-se, então, protetor daquela família, né? Então, a proteção é algo que nós aprendemos aqui, que é algo do homem. E Satanás tem o objetivo de tirar isso, fazer com que o homem fique vulnerável, fazer com que o homem não tenha esta autonomia de cuidar, de dar atenção, de prover para a família. E isso acontece nessa mudança, nessa fragilidade da masculinidade. E nós vimos, amados, quantas leis que está passando-se pelo Congresso, enfim, está entrando em um estado de evolução dentro das legislações brasileiras, mediante aos legislativo, ao executivo federal, enfim, que está nos trazendo essa preocupação, né? E aí nós olhando para a palavra do Senhor, nós vamos vendo que realmente o que está escrito nela é que vem acontecendo, né? E por isso que nós, igreja, nós, noiva do Cordeiro, nós devemos estar atentos. Agora mesmo nós assistimos um vídeo do nosso amado, querido irmão Douglas Batista fazendo uma defesa, né, numa audiência pública em Brasília, lá no STF, enfim, defendendo a questão da família, defendendo a questão que nós defendemos, né, que é a defesa da família, a masculinidade, né, defendendo a questão da questão do aborto, né,
que realmente está em pauta para ser votado, enfim, e lá teve uma audiência e nós estamos acompanhando isso e, na verdade, ele representou muito bem nós, povo de Deus, não só falando de uma igreja ou outra, mas de todos aqueles que têm este pensamento, né? Esse pensamento em defender sempre a família, mesmo ainda no ventre, da qual falou a lição anterior, né? Mas ficamos então, meus amados, com estes comentários. Não quero me estender bastante, porque já vai ficando longo este vídeo, mas eu quero aqui ainda comentar a conclusão. Deus criou o ser humano com 2 gêneros, masculino e feminino. Está em Gênesis 1:27, você pode acompanhar. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Gênesis 2:23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Viram só? Ou seja, que seja feita a vontade de Deus, né? E só lembrando do versículo que nós lemos no início, olha só: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, ou eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Ou seja, onde o ladrão está matando, está roubando, está tentando destruir, o Senhor nosso Deus, aquele que cuida de nós, está trazendo vida e trazendo vida com abundância, né? Ou seja, no reino do mal, no reino das trevas, onde o império do mal predomina, ou seja, quer reinar, nós estamos se instruindo como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, tá? E nós não podemos esquecer que nós não vamos desistir, nós vamos estar voltados, né, à palavra do Senhor, trazendo aquilo que é edificante para a sua vida, defendendo aquilo que está na Sagrada Escritura. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou outros gêneros além desses, né? Ou seja, ficamos com a palavra do Senhor, que é vida e é vida com abundância, conforme diz João 10:10. Ficamos com estas palavras, se edificando sempre na presença de nosso Deus. Amém?